Olá, cumprimento a banca examinadora, a todos os professores e colegas de turma. Meu nome é Diene de Oliveira Leal, sou acadêmica no curso de Direito na instituição Unopar Pitágoras. O meu trabalho tem como tema o direito do trabalho, delimitando o sobreaviso e prontidão no aspecto do direito à desconexão do trabalhador quando ele está fora da sua jornada de trabalho. A escolha desse tema se deu em virtude de uma dúvida, que é qual é o tempo máximo que o trabalhador pode ficar à disposição da empresa quando ele não está em seu horário de trabalho. A partir dessa curiosidade, eu passei a pesquisar e a estudar o assunto, até que cheguei a este tema de sobreaviso e prontidão, que envolve o meu trabalho e que parte do seguinte questionamento: quais as penalidades o empregador está sujeito a sofrer quando ele adere ao regime de sobreaviso e prontidão e não rege este modelo de contrato? Desse problema de pesquisa, eu trouxe o objetivo geral, que é compreender o regime de sobreaviso e prontidão. E diante do objetivo geral, eu passei ao objetivo específico, que é esclarecer os direitos do trabalhador em paralelo à limitação da conexão do mesmo à sua vida profissional, juntamente com a responsabilidade do empregador nas conexões excessivas. Eu elaborei o meu trabalho em 3 capítulos. No primeiro capítulo, eu abordei o tema de origem das normas trabalhistas, pois não havia regulamentações antes da era industrial, foram se desencadeando vários movimentos reivindicatórios, buscando a redução da jornada de trabalho, e como forma de proteger o trabalhador, diversas normas foram criadas, limitando a exploração dos trabalhadores pela iniciativa privada, no qual se dedica o capítulo 2 da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, destacando as limitações sobre a duração do trabalho. Nesse capítulo, eu abordei as origens das normas trabalhistas através com base nos doutrinadores Gustavo Felipe Barbosa e Alice Monteiro Barros. A Constituição de 1934 foi a que destacou as normas do direito do trabalho, buscando a justiça do trabalhador. A Constituição de 1988 consagrou a jornada de trabalho em 8 horas diárias e o adicional de horas extras em 50%, sendo a jornada de trabalho primordial para todos os trabalhadores. Foi ela que disciplinou o direito do trabalhador. Outro fundamento capaz de justificar as normas sobre a duração do trabalho é a de ordem social, tendo em vista que o empregado necessita de tempo para descansar, de tempo para lazer, de tempo para o convívio familiar, para sua vida social. Ainda sobre a Constituição de 1988, podemos analisar o capítulo sobre os direitos sociais, como um direito de garantia fundamental para o trabalhador. Ainda neste mesmo capítulo, podemos eu pude discorrer sobre o princípio da proteção e a dignidade do trabalhador, onde é possível elencar as principais causas do surgimento de vícios e consequências que prejudicam a saúde do trabalhador e a sua produtividade perante a empresa. Falei sobre a jornada de trabalho versus a saúde do trabalhador, o quanto implica o excesso de jornada de trabalho na vida do trabalhador, na sua saúde. Falei sobre a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, e da Constituição Brasileira de 1934 e 1988.
No segundo capítulo, eu descrevi sobre a definição da matéria da jornada de trabalho. Falei sobre os artigos do 57 ao 75 da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e falei também sobre a Lei 13.467 de 2017, que foi nomeada como reforma trabalhista, com o intuito de suprir as lacunas legislativas e desenvolver e regulamentar novas normas e institutos do direito do trabalho. Ela trouxe na prática a produção de normas que supriram diversos direitos adquiridos pelos trabalhadores ao longo das décadas, muitas vezes rompendo a tese de hipossuficiência do empregado, priorizando o negociado sobre o legislado. É uma prática que possibilitou a negociação individual de direitos entre o empregador e o empregado. No próximo capítulo, eu estudei sobre os princípios da proteção, sobre o aspecto psíquico, sobre o aspecto econômico e sobre os contratos e a dignidade humana. Neste capítulo, eu ainda abordei a jornada de trabalho e o tempo de sobreaviso. Qual é a classificação da jornada de trabalho? Quais os modelos de jornada de trabalho? Quais são os efeitos da jornada de trabalho na vida de um trabalhador? Falei sobre a diferença entre prontidão e sobreaviso e das exceções do artigo 62. Ainda descrevi sobre a súmula 428 do Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. No último capítulo, eu citei o direito à desconexão. Foi aqui que nós elencamos o artigo 244 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Falei sobre o direito à desconexão, o que implica na vida do empregado e do empregador, essa desconexão, e falei das penalidades que o empregador sofre quando ele adere ao regime de sobreaviso e prontidão e ele não rege esse modelo de contrato, ou seja, ele não segue as normas estabelecidas. Daqui eu parto para as minhas considerações finais, onde foi possível compreender o árduo caminho percorrido pelos empregados para ter alguns direitos básicos quanto ao regime trabalhista. Busquei compreender também a necessidade de medir a jornada dos empregados que estão inseridos no regime de diversos contratos. Demonstrei que o direito do trabalho ele está em constante transformação, objetivando adequar-se às novas realidades sociais. E, por fim, fiz compreender a fiscalização da jornada de trabalho. Aqui está algumas das referências que eu utilizei para fazer o meu trabalho. Aqui eu concluo a minha apresentação. Obrigada.